Eu sempre fui tratada como a segunda opção dentro da minha própria família. Por mais que eu me esforçasse, nunca era suficiente. E o pior é que essa rejeição não parou em mim, ela atingiu também o meu filho. Um dia, diante de todos, meu pai teve a coragem de nos humilhar, e ninguém, nem minha irmã, nem minha mãe, disse uma palavra para nos defender. Foi nesse momento que decidi que não me calaria mais. O que eles não imaginavam é que a vida daria uma reviravolta e que, no lugar onde eles menos esperavam, eu mostraria a eles que não sou mais a filha frágil que aceitava tudo calada. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes. Curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Desde que me lembro, sempre ocupei o papel da segunda opção dentro da minha própria casa. Meus pais nunca escondiam o favoritismo pela minha irmã, que desde cedo tinha os melhores presentes, os abraços mais demorados, as palavras de incentivo que eu jamais recebi. Enquanto ela ganhava bicicletas novas, roupas caras e viagens de férias, eu escutava frases como: "Se vire, a vida não é fácil" ou "aprenda a conquistar suas coisas". Aos poucos, fui me acostumando com a indiferença. Dói dizer, mas eu realmente comecei a acreditar que não merecia mais do que migalhas de atenção. O tempo passou, e a vida me levou por caminhos diferentes dos dela. Enquanto minha irmã seguiu o roteiro que meus pais sonhavam: casamento, festa luxuosa, apoio financeiro para montar uma vida confortável, eu enfrentei a realidade crua. Tornei-me mãe solo aos 20 e poucos anos. Foi um susto, um choque, um peso, mas também a maior bênção que já me aconteceu. Meu filho trouxe cor para uma vida que até então era cinza. Ele me deu força para enfrentar a rejeição dos meus pais e seguir em frente, mesmo sem apoio. Minha irmã, por sua vez, também teve uma filha, mas dentro do padrão que agradava a todos, casada, cercada por aplausos e orgulho da família. A cada encontro, as comparações eram inevitáveis. "Veja como sua irmã construiu uma vida exemplar", minha mãe dizia, com aquele tom que me atravessava como uma lâmina. Eu apenas sorria e engolia a dor, porque meu filho estava sempre ao meu lado, e eu me recusava a deixá-lo sentir o peso do desprezo. Foi então que tudo desmoronou de vez. Num encontro familiar, aparentemente inofensivo, meus pais anunciaram, com entusiasmo, que fariam uma viagem nas férias anuais. Meus olhos brilharam quando vi meu filho, com apenas 8 anos, pular de alegria. Ele já imaginava praias, aventuras e momentos com os avós. Mas a alegria dele foi esmagada segundos depois. Meu pai, em tom seco e cruel, declarou: "Você e sua mãe não irão nessa viagem. Vocês não merecem viajar. São a decepção da família." As palavras ecoaram no silêncio da sala. Meu filho ficou paralisado, e antes que eu pudesse reagir, meu pai continuou, impiedoso: "Você, menino, nem deveria ter nascido. Sua mãe foi burra de se envolver com alguém que não prestava." O coração do meu filho se quebrou diante dos meus olhos. Vi a inocência ser manchada por uma dor que nenhuma criança deveria carregar. Tremendo, questionei meu pai: "Como o senhor tem coragem de dizer isso para uma criança? Ele não tem culpa de nada." Mas o que recebi de volta foi ainda pior: "Você é a decepção, não só ele. Estragou sua vida quando teve esse menino. Burra, sem perspectiva de futuro. Essa viagem é para a família de verdade, não para vocês." Minha irmã riu. O marido dela também. A aprovação no rosto dos dois me feriu tanto quanto as palavras. Apenas a filha deles, minha sobrinha de 7 anos, parecia desconfortável, sem entender ao certo a crueldade dos adultos. Naquele instante, segurei a mão do meu filho e saí. Eu não podia permitir que ele crescesse acreditando que era menos do que qualquer outra criança. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro de mim mudou. Pela primeira vez, não foi só dor que senti. Foi raiva, foi sede de justiça, foi a certeza de que meus pais, minha irmã e o marido dela pagariam caro pelo que fizeram. Não apenas pelas palavras ditas a mim, mas principalmente pelas cicatrizes que tentaram deixar no coração do meu filho. Eu não seria mais a segunda opção. Eu não seria mais a mulher calada que engolia humilhações. Dessa vez, eles iriam conhecer a minha força.
E essa história, que começou com rejeição, estava prestes a tomar um rumo que ninguém esperava. 3 dias se passaram desde aquele encontro desastroso. Eu ainda lembrava da expressão do meu filho quando ouviu as palavras cruéis do avô. Ele tentou disfarçar, mas eu sabia que aquelas frases ecoariam na cabecinha dele por muito tempo. Fiz de tudo para distraí-lo, levei ao parque, preparei nossas comidas favoritas, inventei pequenas aventuras em casa. Ele sorria, mas eu via nos olhos que algo havia mudado. E isso só reforçava minha determinação em não deixar que aquela dor definisse nossa história. Naquela manhã de terça-feira, acordei com uma sensação estranha. O coração estava acelerado, como se algo estivesse prestes a acontecer. Me arrumei para o trabalho tentando afastar os pensamentos ruins, mas, no fundo, eu sabia que não seria um dia comum. Cheguei à empresa e percebi um clima diferente. Colegas cochichavam, olhavam para mim com sorrisos discretos. Pouco depois, fui chamada pela diretoria. Entrei na sala e encontrei meu chefe e outros superiores reunidos. O ar era formal, mas havia entusiasmo nos rostos deles. Meu coração disparou. Queremos reconhecer o excelente trabalho que você tem feito nos últimos anos, disse meu chefe, sorrindo. Você não só alcançou resultados impressionantes, como também se tornou referência para toda a equipe. É por isso que decidimos promovê-la. Por um instante, fiquei sem ar. A notícia caiu como um raio de esperança. Promovida. Eu. A mesma mulher que, 3 dias antes, tinha sido chamada de decepção pelo próprio pai. E não era apenas isso, junto da promoção, meu salário triplicava. 3 vezes mais. Minha mente girava tentando processar a informação, e antes que eu pudesse agradecer, ele continuou, e há mais uma surpresa. Como forma de bonificação pelo seu esforço e dedicação, a empresa vai lhe conceder uma viagem com tudo pago para qualquer lugar do Brasil. Você pode escolher o destino, data e levar um acompanhante. Senti minhas pernas fraquejarem. A vida me entregava uma oportunidade de ouro no momento mais inesperado. Enquanto agradecia com a voz embargada, só conseguia pensar no rosto do meu filho. Eu já podia imaginar a alegria dele ao descobrir que faríamos uma viagem, algo que meus pais haviam tentado arrancar de nós. Naquela noite, quando contei a novidade, ele pulou no sofá, gritou de felicidade e me abraçou com força. Os olhinhos dele brilhavam como nunca. A ferida que o avô abrirá parecia, pela primeira vez, começar a cicatrizar. Mas, dentro de mim, um outro pensamento crescia. Uma ideia ousada, quase insana, começou a tomar forma. Se meus pais, minha irmã e o marido dela haviam feito questão de nos excluir da viagem da família, que tal virar o jogo? Peguei o telefone, entrei nos sites de viagens e comecei a pesquisar. Descobri facilmente o destino escolhido por eles, um resort luxuoso, conhecido por seus pacotes exclusivos, no litoral nordestino. E foi ali que a faísca se transformou em chama. Eu não só escolheria o mesmo estado. Eu reservaria exatamente o mesmo resort, nas mesmas datas. Imaginei a cena, meus pais e minha irmã chegando, certos de que estariam longe de mim e do meu filho, prontos para exibir seus privilégios, e dando de cara comigo no mesmo local, desfrutando das mesmas comodidades, mas com uma diferença crucial, tudo conquistado pelo meu próprio esforço. Não por favoritismo, não por herança, não por manipulação. Apenas mérito. Meu coração se encheu de adrenalina. Não era vingança cega, era justiça. Era mostrar ao meu filho que ninguém poderia nos diminuir, que ele nunca deveria acreditar nas palavras cruéis que ouviu. Era provar, diante dos olhos deles, que eu não era a decepção que pintavam. Nos dias seguintes, organizei cada detalhe. Liguei para a agência de viagens indicada pela empresa e confirmei o resort. Pedi a mesma categoria de quarto que minha irmã havia divulgado em redes sociais, apenas para garantir que estaríamos lado a lado. Fiz questão de incluir passeios, refeições especiais e tudo o que pudesse transformar essa viagem na melhor experiência da vida do meu filho. À noite, enquanto ele dormia, eu planejava em silêncio, com um misto de ansiedade e satisfação. Pela primeira vez em muito tempo, sentia que estava no controle. Não era apenas sobre a viagem.
Era sobre resgatar minha dignidade, a autoestima do meu filho e o respeito que eles tentaram roubar. Eu sabia que essa escolha mudaria o rumo de tudo. Haveria choque, constrangimento, talvez até mais provocações. Mas eu estava preparada. Eles nunca esperariam que eu tivesse coragem de enfrentar, de igual para igual, a arrogância que sempre exibiram. E assim, com a confirmação da reserva em mãos, olhei para meu filho e sussurrei: vamos mostrar que ninguém pode nos apagar. Ele sorriu no sono, como se pudesse ouvir minhas palavras. E eu tive certeza, aquela viagem não seria apenas um descanso. Seria o início de uma virada na nossa história. A viagem finalmente chegou. O coração do meu filho batia em ritmo acelerado a cada dia que riscávamos no calendário. Ele falava sobre piscinas, brincadeiras, aventuras na praia, e eu, por dentro, sentia um misto de ansiedade e uma coragem nova que nunca havia experimentado. Já não era apenas uma mãe solo tentando sobreviver às adversidades, era uma mulher decidida a mostrar ao filho que ninguém tinha o direito de dizer a ele que era menos. O avião pousou no destino ensolarado e, ao chegarmos ao resort, a recepção foi calorosa. O lugar era deslumbrante, jardins impecáveis, funcionários sorridentes, uma estrutura que parecia saída de um sonho. O sorriso no rosto do meu filho me fez ter certeza de que estava fazendo certo. Finalmente ele experimentaria algo que sempre fora negado, sentir-se pertencente, parte de algo grandioso. Passamos a manhã explorando o resort. Brincamos na piscina, caminhamos pela praia, tiramos fotos e rimos como se o peso das humilhações tivesse ficado para trás. Mas eu sabia que, em algum momento, o encontro inevitável aconteceria. E não demorou muito. Na tarde do primeiro dia, estávamos no restaurante principal do resort. Meu filho, animado, escolhia sobremesas no buffet quando ouvi vozes familiares. Voltei-me e lá estavam eles, meus pais, minha irmã, o marido dela e minha sobrinha. O choque estampado nos rostos deles foi imediato. Minha mãe levou a mão à boca, incrédula. Minha irmã estreitou os olhos, visivelmente incomodada. O marido dela riu com desprezo, como se minha presença fosse uma afronta pessoal. E meu pai, sempre imponente, ficou paralisado por um segundo antes de a fúria tomar conta de sua expressão. Isso é inaceitável. Ele vociferou, chamando a atenção de quem estava por perto. Você não tem condições de estar aqui. Veio para estragar as nossas férias? O salão ficou em silêncio por um instante. Pessoas próximas observaram discretamente, algumas cochichando. Eu sabia que ele esperava que eu me encolhesse, que pedisse desculpas ou me retirasse envergonhada. Mas não. Dessa vez, não. Com um sorriso sereno nos lábios, olhei diretamente para ele e respondi com firmeza: eu posso estar onde eu quiser. As palavras saíram claras, quase musicais, mas carregadas de uma força que nem eu sabia que tinha. O rosto do meu pai enrubesceu de ira. Ele olhou ao redor, buscando apoio. Minha mãe balançava a cabeça em desaprovação, como sempre fazia quando queria me reduzir. Minha irmã cruzou os braços, o olhar carregado de rancor. O marido dela murmurou algo ofensivo, mas engoliu quando notou os olhares curiosos de outros hóspedes. Apenas minha sobrinha parecia deslocada, olhando para o chão, constrangida com a atitude dos adultos. Meu filho, por sua vez, segurava minha mão com força, mas sorria, orgulhoso. Ele sentia que, pela primeira vez, eu não estava recuando. Você está aqui para nos perseguir, acusou minha irmã, tentando recuperar a postura. Não pode simplesmente aparecer no mesmo lugar, como se fosse parte da nossa família. Olhei para ela, ainda com calma. Eu não preciso perseguir ninguém. Apenas escolhi o mesmo destino que vocês. Tenho esse direito, assim como qualquer pessoa. O marido dela riu com desdém, mas permaneceu em silêncio. Era evidente que todos estavam irritados, mas não havia nada que pudessem fazer. Afinal, eu estava ali como hóspede, com todos os direitos pagos, assim como eles. O desconforto deles era quase palpável. Meu pai parecia prestes a explodir, mas, cercado por olhares curiosos, se conteve. Afinal, qualquer escândalo poderia manchar a imagem de família perfeita que tanto cultivavam.
Segurei a mão do meu filho, que olhava para mim como se eu fosse a heroína de uma história. Senti meu peito inflar de orgulho. Não precisei gritar, nem revidar com insultos. Bastou a segurança de quem sabe que está no lugar certo. Vamos, filho, falei, voltando ao buffet. Temos muitas coisas boas para aproveitar. Ele concordou com entusiasmo, ignorando o peso da cena. Saímos caminhando, e atrás de nós, deixamos uma família inteira tomada por incredulidade e raiva. Aquela era apenas a primeira batalha vencida. Eles haviam tentado me apagar a vida inteira, mas agora estavam diante de uma verdade inegável. Eu não era fraca, não era invisível, e jamais permitiria que diminuíssem meu filho. E, enquanto os dias daquela viagem se desenrolavam, eu sabia que ainda haveria mais confrontos, mais olhares atravessados, mais provocações. Mas nada disso importava. Eu já tinha mostrado, logo no início, que não recuaria. Os dias seguintes no resort foram uma mistura de encantamento e tensão. Enquanto meu filho aproveitava cada momento, entre piscinas, brincadeiras na areia e as noites de shows infantis, eu sentia os olhares pesados da minha família a cada esquina. Eles tentavam disfarçar, mas não conseguiam esconder o incômodo. Era como se minha simples presença fosse uma afronta constante àquilo que acreditavam ser sua exclusividade. No café da manhã, percebi a minha irmã cochichando com o marido, sempre com olhares atravessados para mim. Na área da piscina, meus pais se mantinham em grupos fechados, evitando contato direto, mas sempre atentos ao que eu e meu filho fazíamos. Era evidente, estavam intrigados. Não aceitavam que eu, a decepção, tivesse condições de estar em um resort tão caro, aproveitando exatamente os mesmos privilégios que eles. O estopim aconteceu no terceiro dia de viagem. Estávamos no lobby do hotel, eu aguardando meu filho que havia corrido até a recepção para pegar um folheto dos passeios. Minha irmã se aproximou primeiro, com um sorriso forçado nos lábios. O marido dela logo se juntou, e, em seguida, meus pais. Formaram um semicírculo diante de mim, como se me cercassem. Precisamos conversar, disse meu pai, em tom firme, como se ainda tivesse autoridade sobre mim. Estamos curiosos. Como você conseguiu pagar por tudo isso? O tom dele não era de preocupação ou interesse genuíno, mas de desdém. Minha mãe, ao lado, cruzava os braços, esperando que eu me encolhesse diante da pergunta. Minha irmã revirava os olhos, como se já tivesse certeza de que minha resposta seria patética. Respirei fundo e ergui o queixo. Sorri levemente, sem alterar o tom de voz, respondi: isso não diz respeito a vocês. Eu não vou responder. O silêncio que se seguiu foi quase palpável. Vi os olhos do meu pai faiscarem de raiva, minha mãe estreitar os lábios, minha irmã regalar os olhos em incredulidade. O marido dela, sem disfarçar, soltou uma risada sarcástica. Que arrogância, e ele murmurou. Até parece que você tem algo a esconder. Mas eu apenas permaneci calma, segurando o olhar dele sem recuar. Era uma sensação estranha, mas prazerosa. Pela primeira vez, eu não me sentia pequena diante deles. Não precisava me justificar. Não devia nada. Acha que pode simplesmente aparecer aqui, no mesmo resort, e se recusar a dar explicações? Disparou minha mãe, com o tom venenoso que sempre usava quando queria me ferir. Nós sabemos que você não tem condições de bancar isso. Mantive o mesmo sorriso sereno. Então continuem acreditando nisso, respondi, sem me alterar. Virei as costas e caminhei em direção ao meu filho, que voltava correndo com o folheto na mão, animado. O brilho nos olhos dele foi meu combustível para seguir firme, mesmo ouvindo atrás de mim os resmungos indignados da minha família. Aquela resposta, simples e firme, os deixou ainda mais irados. Eles não suportavam não ter controle sobre mim. Não suportavam a ideia de que eu pudesse estar em pé de igualdade, ou até acima deles, sem precisar mendigar por nada. Mas o que eu não esperava era que eles não ficariam satisfeitos em apenas cochichar e especular. A curiosidade virou obsessão. No quarto dia, enquanto eu e meu filho participávamos de uma atividade na praia, meus pais e minha irmã se encontraram com outros conhecidos hospedados no resort, pessoas de negócios, com quem costumavam manter contato social.
Em uma dessas conversas, através de uma troca de mensagens no celular de terceiros, a verdade veio à tona. Eles descobriram que eu havia sido promovida no trabalho. Não só isso, meu salário havia triplicado, e a viagem tinha sido uma bonificação integral da empresa, como forma de reconhecimento pelo meu desempenho. A notícia caiu sobre eles como uma bomba silenciosa. Minha irmã, ao ler a mensagem, empalideceu. O marido dela franziu a testa, tentando processar. Minha mãe, em choque, levou a mão ao peito, e meu pai, ao descobrir, ficou em silêncio por longos segundos, antes de murmurar com ódio: "Isso não pode ser verdade." Mas era. A realidade estava diante deles. Eu não só tinha condições de estar ali, como havia conquistado aquilo por mérito. Nada de esmolas, nada de favores, nada de privilégios concedidos. Apenas meu trabalho, minha dedicação, minha força. Eles não suportavam a ideia de que a decepção da família tivesse dado a volta por cima. O orgulho deles foi ferido, e a raiva apenas aumentou. Mas, ao mesmo tempo, a curiosidade e a dúvida os consumiam. Como alguém que, na visão deles, nunca passaria de um fardo, havia se transformado em alguém capaz de conquistar tanto? Enquanto isso, eu seguia tranquila. Não fazia ideia de que já tinham descoberto a verdade, mas, de alguma forma, eu pressentia que o silêncio deles escondia algo. Havia uma tensão no ar, um clima pesado que me dizia que o confronto estava longe de terminar. E eu sabia, cedo ou tarde, eles iriam tentar usar essa descoberta contra mim. Depois que descobriram a verdade sobre minha promoção e a bonificação da viagem, o comportamento da minha família mudou de forma perceptível. Não havia mais cochichos curiosos, havia uma espécie de inveja silenciosa misturada com a necessidade de me desestabilizar. Eu percebia isso nos olhares que trocavam sempre que me viam passando com meu filho pelo saguão, ou nas conversas interrompidas bruscamente quando eu me aproximava. O orgulho ferido deles não suportava a ideia de que eu havia conquistado, por mérito, aquilo que eles sempre diziam ser impossível para mim. Minha irmã, principalmente, parecia tomada por uma necessidade constante de me diminuir. Em várias ocasiões, tentava lançar comentários venenosos na frente dos outros hóspedes, acreditando que eu me sentiria humilhada. "Resort de luxo não combina com gente simples", disse ela certa tarde, à beira da piscina, quando notou que eu me aproximava com meu filho. Ignorei. Apenas ajeitei a toalha na espreguiçadeira e sorri, enquanto ajudava meu menino a passar protetor solar. Ele olhou para mim, apreensivo, e eu fiz questão de mostrar tranquilidade. Não era mais hora de confrontos diretos, era hora de mostrar que eu não me abalava. Mas a insistência deles aumentava. Minha mãe passou a me vigiar de longe, como se tentasse encontrar alguma brecha para criticar. Meu pai, por sua vez, mantinha um ar de autoridade arrogante, como se ainda pudesse ditar regras sobre minha vida. Eu via a fúria contida em seu rosto cada vez que percebia que eu caminhava com confiança, de cabeça erguida, sem precisar me justificar. O ápice dessa tentativa de desestabilização aconteceu em um jantar no restaurante principal do resort. Eu e meu filho estávamos aproveitando a refeição, quando a família inteira entrou e fez questão de se sentar em uma mesa próxima. O clima ficou pesado imediatamente. Minha irmã começou a rir alto demais, como se quisesse que todos percebessem sua presença. O marido dela não poupava olhares de desdém, e meus pais falavam em tom alto, quase teatral. Em certo momento, meu pai se levantou e veio até a nossa mesa. Meu filho congelou, assustado. Eu, no entanto, mantive a calma. "Você pode enganar muita gente com essa história de promoção e viagem paga, mas não a mim", disse ele, em voz firme. "Sei que, no fundo, continua sendo a mesma de sempre. Não adianta se esconder atrás de conquistas temporárias." Segurei a mão do meu filho e olhei para meu pai com serenidade. "Se acredita nisso, o problema é seu. Eu não estou aqui para convencê-lo de nada. Estou aqui para aproveitar minhas conquistas." Ele ficou sem resposta por alguns segundos, apenas me encarando com raiva. Depois, voltou para a mesa dele, enquanto eu continuava o jantar como se nada tivesse acontecido. Mas a irritação deles não parou por aí. No dia seguinte, minha irmã tentou me provocar durante uma atividade coletiva do resort.
Era uma aula de dança na beira da piscina, e várias famílias estavam reunidas. Quando me viu participar com meu filho, ela murmurou em voz alta, para que todos ouvissem: alguns não têm noção do ridículo. Eu sorri, continuei dançando e puxei meu filho para que se divertisse ainda mais. A gargalhada dele ecoou tão alto que abafou qualquer veneno que ela tivesse tentado espalhar. A verdade é que, por mais que tentassem, não conseguiam mais me atingir. Cada provocação que lançavam se tornava uma oportunidade para eu mostrar, principalmente ao meu filho, que não precisávamos ceder ao ódio. Entretanto, a tensão crescia. Eu percebia que aquilo não terminaria apenas em provocações sutis. Meus pais e minha irmã estavam encurralados em seu próprio orgulho, e a cada dia que passava, a fúria aumentava. Eles não suportavam me ver feliz, muito menos aceitar que meu filho, o mesmo que haviam desprezado, agora estava radiante, vivendo experiências que antes eram privilégio apenas da família perfeita. Naquela noite, ao colocar meu filho para dormir, senti um aperto no peito. Eu sabia que algo maior estava prestes a acontecer. Eles não se contentariam em apenas observar. Tentariam dar um último golpe, algo que, em suas mentes, restabelecesse a superioridade que acreditavam ter sobre mim. Mas, no fundo, eu já estava pronta. Eu tinha aprendido, ao longo da vida, que a maior arma contra eles era minha resiliência. Já não era a filha que aceitava tudo calada, nem a mulher que se curvava diante da rejeição. E, no silêncio daquela noite estrelada, olhando pela varanda do quarto para o mar iluminado pela lua, prometi a mim mesma: seja o que vier, eu não vou recuar. O último dia da viagem chegou. O sol parecia mais intenso, como se o próprio destino quisesse iluminar aquele encerramento que, para mim e meu filho, já tinha se tornado inesquecível. Passamos a manhã aproveitando a praia, rindo juntos e guardando na memória cada detalhe daquele lugar. Eu sabia que, ao contrário dos outros, não precisava provar nada a ninguém. Minha presença ali já era uma vitória. Quando chegou a hora do check-out, o saguão estava movimentado. Malas alinhadas, famílias esperando seus transportes e funcionários auxiliando com a gentileza de sempre. Eu e meu filho já havíamos acertado tudo dias antes, justamente para evitar imprevistos. Caminhamos até a recepção tranquilos, entregamos o cartão de hóspede e, em poucos minutos, tudo estava concluído. Foi então que, ao me afastar do balcão, vi meus pais, minha irmã e o marido dela se aproximarem para o check-out. Diferente de mim, eles haviam optado por pagar apenas a entrada do pacote, deixando o restante para o final da estadia. Até ali, tudo parecia normal. Eles entregaram os documentos com o ar de superioridade que sempre carregavam, como se aquele resort fosse a extensão natural de suas vidas. Mas, de repente, notei o semblante da recepcionista mudar. Ela digitava no computador, calculava, imprimia papéis e explicava algo em tom sereno. A cada frase dela, os rostos da minha família se transformavam. Primeiro em confusão, depois em surpresa, por fim em puro desespero. Como assim taxas adicionais? Minha irmã exclamou, a voz subindo alguns tons. A recepcionista, paciente, explicou que havia taxas de serviço, impostos e valores extras relacionados a atividades que eles haviam consumido fora do pacote inicial. Tudo estava devidamente descrito no contrato que haviam assinado. Meu pai ficou vermelho de raiva. Minha mãe levou a mão à testa, incrédula. O marido da minha irmã começou a mexer apressado no celular, como se buscasse uma saída milagrosa. Ficou claro, eles não tinham aquele dinheiro disponível. Foi então que, em um misto de desespero e arrogância, vieram até mim. Minha irmã, com um sorriso cínico, tentou soar controlada: você poderia nos ajudar, não é? Afinal, somos família. Meu pai reforçou em tom autoritário: é o mínimo que pode fazer depois de nos envergonhar todos esses dias. Passe o seu cartão, resolva isso para nós. Meu filho, ao meu lado, apertou minha mão com força, como se estivesse temendo que eu cedesse. Mas eu já não era a mesma que eles manipulavam. Olhei para todos eles e respondi, com calma e firmeza: se vocês se hospedam em um resort como esse, precisam ser capazes de pagar. Caso contrário, deveriam ter ido a algum lugar mais simples. Se virem. Passem o cartão, peçam emprestado, façam um empréstimo.
Mas de mim, vocês não terão nada. O silêncio que se seguiu foi devastador. A recepcionista, constrangida, tentou manter a postura profissional, mas ficou claro que ouvirá cada palavra. Outros hóspedes ao redor também perceberam a situação. A família perfeita lhe estava sendo desmascarada diante de todos. Minha mãe tentou argumentar, mas as palavras não saíam. Minha irmã ficou pálida, alternando entre vergonha e ódio. Meu pai cerrou os punhos, como se fosse capaz de explodir a qualquer instante, mas sabia que não tinha saída. O marido dela, por fim, abaixou a cabeça e voltou ao celular, suando frio. O tempo parecia arrastar-se enquanto eles tentavam, em vão, encontrar outra solução. Mas os limites dos cartões de crédito já estavam comprometidos. A única alternativa era recorrer a um empréstimo emergencial pelo aplicativo do banco. Vi meu pai e o marido da minha irmã, lado a lado, pressionando as telas do celular com pressa, digitando senhas, aguardando aprovações. O constrangimento era palpável. Depois de alguns minutos, finalmente conseguiram liberar o valor. Os rostos estavam marcados por vergonha e frustração. Entregaram os cartões, autorizaram o pagamento e, ao final, receberam o recibo como quem carrega uma sentença. Eu observei tudo em silêncio, de cabeça erguida. Não havia satisfação cruel, apenas a confirmação de que a vida tinha dado sua resposta. Eles, que tantas vezes tentaram me humilhar, agora estavam sendo obrigados a enfrentar a própria arrogância diante de desconhecidos. Meu filho olhou para mim e sorriu, orgulhoso. Eu sabia que aquela cena ficaria gravada na memória dele, não como uma vingança, mas como uma lição. A lição de que dignidade não se compra, de que cada conquista verdadeira se sustenta por si só, e de que ninguém tem o direito de diminuir outra pessoa. Quando finalmente saíram da recepção, derrotados, cruzaram comigo no saguão. Minha irmã desviou o olhar, minha mãe murmurou algo inaudível, e meu pai apenas me lançou um olhar carregado de ódio e impotência. Eu, sem me alterar, segurei a mão do meu filho e disse: "Vamos, nosso transporte já deve estar chegando." Saímos pela porta principal com a cabeça erguida, enquanto atrás de nós ficava a família que tantas vezes me chamou de segunda opção. Ali, no mesmo resort em que haviam tentado me excluir, eu provei que não precisava de aprovação deles para ser feliz. E, naquele instante, compreendi que não era apenas o fim de uma viagem. Era o fim de uma vida inteira de submissão. Eu havia conquistado minha liberdade. Amigos, que história forte, não é mesmo? Uma filha que sempre foi tratada como a segunda opção finalmente mostrou sua força e não se deixou humilhar, nem mesmo quando a família tentou exigir que ela pagasse por seus erros. Eu quero saber de você, se estivesse no lugar dela, faria o mesmo? Teria coragem de dizer não mesmo diante da pressão da própria família? Se essa história te emocionou, já deixa o seu like porque isso ajuda muito o canal a crescer. Aproveita e se inscreve para não perder as próximas histórias que também vão mexer com o seu coração. Ativa o sininho para receber todas as notificações em primeira mão. E claro, compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares, tenho certeza de que alguém que você conhece precisa ouvir essa mensagem de superação e coragem. Agora me conta aqui nos comentários, você faria igual a filha rejeitada? E de qual cidade você está assistindo esse vídeo? Quero muito saber e vou deixar um coração especial em cada comentário com a cidade de vocês. Essa troca é o que faz nossa comunidade crescer, então comente bastante.